Nossas vidas são medidas por momentos marcantes, e momentos marcantes são aqueles que perduram em nossas memórias. Que tipos de momentos a sua empresa está proporcionando para os seus clientes? Esses momentos marcantes são bons ou são ruins? No episódio de hoje, nós vamos descobrir o poder das experiências para vender mais. Inspira Respira! e não vira! vira! Sejam bem-vindas, Sejam muito amoras! bem-vindas, amoras. Como vocês estão do lado daí? Como é que estão as coisas? Bem, do lado de cá, apesar de estarmos pós-carnaval, eu ainda vim no ritmo. Brilhando, porque é isso. Já vou começar aqui o episódio pedindo para a Kel fazer o que a gente precisa fazer, a nossa mendigagem. Então, por obséquio, Kel, pode ir daí. Amouras, vocês sabem que isso é muito importante pra gente. Então, curtam, comentem, compartilhem o episódio, convidem outras empreendedoras, porque assim, sem isso vocês sabem que a gente não cresce. É muito importante para o nosso trabalho. É o que as plataformas pedem, inclusive vocês nos encontram em várias delas: TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, por aí vai. Deezer também, né, Rai? Então, curtam, compartilhem, comentem. É só um likezinho para ajudar o nosso trabalho. E deixem suas histórias de pira no link que está aqui embaixo do episódio, que tem na nossa bio do Instagram. Contem os perrengues de vocês, que a gente traz aqui de uma forma bem divertida e sigilosa. Eu falando mutada aqui. Ai, mas é isso, amores. O episódio de hoje é um episódio que, sempre que eu tô olhando aqui para baixo, é que eu tô vendo a pauta, pra gente não sair da pauta, mas a gente sai. Não adianta, a gente sai, mas assim, para pelo menos nos guiar aí nessa conversa que a gente quer ter com vocês. Lembrando que gravamos em casa, então tem uma obra rolando aqui do lado. Panda tá meio assustada, porque apesar desse episódio sair dia 14 de março, eu acho, 13 ou 14, mas a gente tá gravando no dia 28 de fevereiro. E aí tem bloquinhos de carnaval passando ao meu redor. Estamos no início da semana de carnaval, uma pequena volta no tempo. Podemos dizer que esse podcast é tanto uma volta no tempo quanto uma viagem no tempo, né? Uma ida para o futuro. Mas então essas coisas podem acontecer. Passou um bloquinho agora há pouco aqui, e aí, enfim, misturando tudo, avião pode passar ali perto de Kel. Vocês já sabem o caos que é isso aqui, é um caos organizado, é um caos gostoso. Mas depois desse pequeno disclaimer, vamos começar a conversar sobre esse assunto, porque, cara, experiência de marca é uma coisa extremamente importante para que a gente consiga desenvolver o nosso negócio. Afinal de contas, a gente vive na era da experiência. A gente falou aqui sobre as tendências para 2025, né? Acho que foi o primeiro episódio dessa temporada. E aí, nessas tendências para 2025, uma das coisas que se destacou foi essa experiência de marca, né? Recentemente eu ouvi uma coisa que eu vi num relatório e eu vi também, que faz muito sentido. O que é que os consumidores estão buscando esse ano? Ambiência e implementação, porque eles já estão cansados do consumo exagerado, pandemia e pós-pandemia, né? Então, experiência de marca faz parte dessa parte da ambiência. Da implementação também, óbvio, mas assim, ambiência grita muito isso, né, Kel? E aí, como é que você vê essa questão? Como é que você pensa, já que a gente está falando especificamente focado em vendas, você como especialista, o que é que você vê do lado daí? Eu diria que
para além da tendência que nós temos esse ano, né, que os relatórios trazem para a gente, dessa busca por experiência, por ambiência, por implementação, né, que tudo está ali juntinho no mesmo pacote, as experiências, elas fazem parte, do ponto de vista humano, da nossa vida como um todo. Nossa vida é uma grande colcha de retalhos de vários momentos marcantes que vão se juntando ali. Quando você para pensar na sua vida, o que vem à sua memória são momentos marcantes, são experiências importantes, tenham sido elas boas ou ruins. Então, tem esse ponto de vista mercadológico, né, que é de fato uma forte tendência, e tem o ponto de vista humano, que é uma coisa muito natural, né? Ninguém chega num almoço de domingo, numa conversa com os amigos, falando de, eu fui num salão de cabeleireira e ela usava ali um secador de última geração da marca tal, que tem uma tecnologia com um negócio de inteligência artificial. Não. A pessoa chega falando de como foi tratada, de que chegou e recebeu um cafezinho muito que gostoso com a borda de creme de avelã. Eu não vou estar fazendo propaganda de graça. Eu ia falar chocolate, né? A gente creme de avelã. A gente aqui achando, né, o podcast com audiência de 1 milhão. Mas, enfim, a gente chega falando disso, né, das nossas experiências, de como fomos tratados, das nossas impressões, de como nós a gente vai falar se esse salão teve muita fofoca. Exatamente, se ali o nível de fofoca foi adequado para a experiência, se me entreteram corretamente. Então, esse é o poder das emoções, né? E é por isso que é tão importante na hora que nós vamos criar. A gente vai falar muito aqui produto, mas vocês entendam produto e serviço. Né? E serviço. Quando nós vamos criar nossos produtos e serviços, que nós pensemos em qual é o impacto que eles vão causar, qual é o impacto que a experiência que eles proporcionam vai causar no nosso consumidor e como isso vai influenciar na decisão de compra e principalmente naquilo que ajuda a manter os nossos negócios ao longo do tempo, que é a fidelização, ou seja, quantas pessoas eu tenho que não só compram uma vez, mas que tiveram uma experiência tão positiva que elas voltam e compram novamente, que elas divulgam, que elas trazem outras pessoas. Então, a experiência das nossas marcas, né, dos nossos produtos, ela é importante nesse nível, de promover também a sustentabilidade do nosso negócio. E não sei se você quer falar alguma coisa, Rai, mas eu já ia emendar aqui numa história que eu quero trazer para ilustrar bem isso. Não, pode falar. Eu tô ouvindo e apreciando aqui. Já deu meu palpite aí, minha primeira introdução sobre essa parte, depois eu trago mais um pouquinho, porque isso é uma coisa que a gente desenvolve dentro do branding da marca, a experiência do cliente, conhecer a jornada, mas aí eu vou complementando conforme você for falando. Pois, perfeito. O exemplo que eu ia trazer é uma história que eu li até num livro que eu estou lendo sobre o poder das experiências, né? O poder dos momentos marcantes. E é um exemplo da General Electric, que é a famosa GE, uma empresa multinacional conhecidíssima. E dentre tantas coisas que eles produzem aquelas máquinas de ressonância magnética. Aquelas máquinas enormes, né, que a gente tem que deitar ali. Nunca fiz, graças a Deus, um exame desse, nunca precisei, mas a gente precisa deitar ali, ficar um tempo paradinho e tudo mais. Um saco, né, fazer esse tipo de exame. Eu já fiz de joelho, quando eu estourei o joelho. Eu já fiz de coluna e eu já fiz de cabeça. O mais desesperador é o de cabeça. Mas o resto eu achei de boa, porque você fica com a cabeça para fora da máquina. O de cabeça você fica com a cabeça dentro. Isso, exatamente. Esse é o problema. E aí, o que acontece? A General Electric, ela criou, né, Doug, eu não sei se eu vou pronunciar direito o nome dele, mas é Doug Dietz ou Dietz, eu não sei como é que se fala. Se a senhora quiser me ajudar, a senhora que é fluente em inglês. Tu sabe? É D-I-E-T-Z, eu acho.
Doug Dietz. Um momento. Tá fechado teu microfone, gatona. Eu não tô vendo o nome aqui na pauta da gente, pra eu poder Não tá, ajudar. mas Se tu quiser me Enfim. mandar, eu posso tentar. Enfim, mas é isso. Enfim, Estamos gente, no podcast brasileiro, português. Elas foram embora no inglês aí, mas enfim. A gente tá mais caótica do que o carnaval hoje, viu, nesse episódio. Hoje esse episódio tá ótimo. Mas enfim, eles criaram, né, o Doug Dietz, ou Dietz, é o engenheiro de design dessa máquina. E eles criaram essa máquina belíssima, se vocês buscarem fotos aí. Vocês podem colocar case ressonância magnética GE. Vocês vão encontrar a foto da máquina belíssima, altíssima tecnologia, uma coisa de outro mundo, quase uma nave espacial, aquele negócio. E aí, beleza, criaram o produto, colocaram o produto no mercado, né? Os clientes são o quê? Os hospitais. Colocaram o produto no mercado, o produto começou a vender. Mas aí começou a acontecer um problema, que a equipe dos hospitais, os médicos, as enfermeiras começaram a verificar. Porque em muitos desses hospitais, essa máquina ela era utilizada majoritariamente por crianças. Crianças que tinham problemas sérios de saúde e que precisavam realizar esse exame, às vezes com uma frequência um pouco fora do comum, né? E aí, o que é que os profissionais da saúde começaram a perceber dentro dos hospitais? Que as crianças ficavam apavoradas quando se deparavam com a máquina daquela. Se coloca no lugar de uma criança. Um negócio gigantesco. Exatamente. Né? A criança chegar ali, porque a criança ela tem uma limitação para interpretar as coisas, né? Ela tem ali uma bagagem, informação na mente dela, e isso impacta diretamente em como ela enxerga as coisas. Para ela, às vezes, tudo é muito, né, maior do que parece, do que realmente é. E aí elas ficavam muito assustadas quando sabiam que precisavam fazer aquele exame. Quando entravam numa sala de ressonância, muitas começavam a chorar, a entrar em pânico, e os pais também entrar em pânico, porque tentando acalmar a criança, mas qual é o pai e a mãe que fica confortável vendo o seu filho assustado, vendo o seu filho com medo, né? E eu conheço pessoas, desculpa interromper, eu conheço 3 pessoas que só fazem sedadas. Pronto. Só fazem sedadas. Essa era uma questão, porque tinha que ficar sedando aquelas crianças. A gente sabe que isso não é saudável e não é legal, né? Do ponto de vista de ser traumático para a criança, esse momento, né? E aí, o que é que o pessoal do hospital começou a pensar em fazer? Vamos tornar esse momento um momento mais leve, um momento mais lúdico. Enfim, essa repercussão chegou na empresa. E o que é que esse rapaz, esse Doug, junto com a equipe dele, decidiram fazer juntamente, né, com os profissionais dentro dos hospitais? Vamos transformar essa sala de ressonância. Então, se vocês buscarem as fotos, vocês vão ver fotos da máquina de ressonância normal, como ela é, toda branquinha, e vocês vão ver como eles transformaram. É lindo. Eu imaginei. E vocês vão ver como eles transformaram a sala. Eles começaram a transformar a sala no mundo mágico, com temas infantis. Então, sei lá, fundo do mar, faroeste. E aí o pessoal do hospital, dos hospitais, um dia antes do exame, mandava para casa daquela criança uma roupinha. Sabe aquela batinha que a gente usa no hospital? Para fazer exames? Eles faziam umas especiais na temática da sala. Então, a criança chegava, sabe, toda empolgada para fazer o exame. E quando via aquela sala linda, busquem as fotos que vocês vão assim, associar o que eu tô falando. Como era realmente incrível. Tu deixa eu tentar fazer uma coisa. Deixa. No meio do episódio, uma inovação aqui no podcast. Deixa eu tentar compartilhar a tela. É só uma tela. Deixa eu ver se para mostrar a foto. A foto, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu salvar a imagem, que eu acho que vai ser melhor do que eu compartilhar a tela mesmo, eu mostrar a foto. É isso, minha gente. A gente falou no primeiro episódio. Eu tô pegando o Kel aqui de surpresa, que é o que vai querer dar na minha cara depois.
Mas, deixa eu ver. Eu botei aqui para apresentar a imagem. Uau, uau! É isso, vê que coisa linda. Quem tá assistindo, né, ao vídeo tá vendo agora a foto de como eles fizeram com a sala, né? De como eles customizaram toda a sala para proporcionar esse ambiente mais tranquilo, mais lúdico para essas crianças e diminuir essa possibilidade desse trauma, desse momento ruim. Então, assim, eu achei massa quando eu encontrei esse exemplo no livro. E esse exemplo, ele é muito didático para trazer para a gente a importância de um elemento na hora de criarmos produtos e serviços e de pensarmos na experiência que as nossas marcas fornecem para os clientes, que é a empatia. Muitas vezes a empreendedora, ela fica num lugar de pensar no produto dela, pensar no serviço dela, só da perspectiva dela. Nossa, meu serviço, meu produto, ele é incrível, ele é maravilhoso. Não tenho dúvidas. Mas você se colocou no lugar de quem vai usar o seu serviço. Você analisou, você ouviu alguém fora você mesma para ter esse ponto de vista, para conseguir ser empático, porque às vezes na nossa perspectiva tá maravilhoso, mas quando vai para o cliente, quando ele vai usar aquilo ali, não tá tão bom assim, pode ser melhorado, podia ser de outra forma. Então isso é muito importante na hora que a gente vai criar nossos produtos, nossos serviços, pensar em como vai ser a experiência do ponto de vista do cliente. Que foi isso que a GE não pensou quando criou a máquina, mas a partir do momento que percebeu como estava sendo a experiência e que precisava cuidar melhor dessa experiência, eles rapidamente corrigiram esse erro, né? Como eu disse, eu já fiz esse exame algumas vezes, né? Eu tive uma lesão no joelho, que é uma lesão de jogador de futebol, dançando forró com meu marido. Mas sabe o que eu acho interessante? É que eu não ficava. Óbvio, quando você entra na sala, você vê aquela máquina gigante e você, poxa, se pra gente é adulto, quanto mais pra uma criança, né? Mas eu achei interessante o que eles fazem. Primeiro, não sei se tu viu isso no exemplo, se citaram isso, Kel, mas as máquinas inicialmente eram fechadas. E hoje em dia existem máquinas que são abertas também no fundo, e aí a maca passa direto, que foi o caso dessa minha do joelho, a maca passa direto, e aí não tem. Fica só o meu joelho dentro da máquina. E aí, em cima de você, você olhando para o teto, você vê uma paisagem. Aí tem se for mato, tem um barulhinho de pássaro, porque aquele barulho da máquina também é ensurdecedor, né? Mas eles ainda botam um barulhinho de pássaro. Aí, se for praia, aí tem um barulho de água do mar. E eu achei muito legal. Eu lembro quando eu estava olhando aquilo, eu disse, nossa, isso é bem legal, porque realmente tira o foco, de certa forma, do que está acontecendo ali, né? Isso, perfeito tu fazer esse comentário. Porque como eu nunca fiz esse exame, eu nunca tive essa experiência. Então é bom você falar, porque às vezes pode parecer uma coisa simples, né? Mas não é. Não é pra gente, imagina para uma criança que está passando por aquela experiência. Então, eu achei massa esse exemplo para a gente entender bem o poder da experiência e a importância da gente pensar isso para os nossos negócios. Ah, Kel, mas não sei se eu preciso, não sei se meu negócio é grande a esse ponto, não é uma multinacional. No episódio anterior, nós falamos muito sobre isso. Profissionalização, um olhar profissional, sair do olhar de amador. Não pensar no seu negócio só como ele está hoje, mas como você quer que ele fique no futuro, que ele seja no futuro, né? E é do pequeno que se faz o grande. Foi a frase que eu falei, que muita gente fala, né? Que eu quero repetir aqui. Então, pensa no teu negócio lá na frente, né? Do tamanho que você quer que ele tenha. E aí, o que a gente precisa para que a gente consiga construir essas experiências que ajudam o nosso negócio a vender mais? Por quê? Porque o cliente ele vai sair falando, comentando sobre essa experiência com outras pessoas. Né? E é isso, esse boca a boca, essa indicação, vai lá no espaço de fulana, porque ela tem isso, ela tem, eu fui tão bem tratada, e eu saí me sentindo tão bem, eu estava estressada, e nossa, eu me senti uma princesa e tal. É esse tipo de comentário que faz as pessoas
terem desejo de comprar de você, de passar por aquela experiência, né? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui, 3 pontos para a gente entender como é que a gente consegue criar dentro dos nossos negócios experiências que nos ajudam a vender mais. O primeiro é básico, mas nem todo mundo faz da forma que tem que fazer, que é antecipar necessidades e desejos dos clientes, né? Você não é o que eu falei da empatia. Não basta você criar um produto que você acha que é muito bom, mas você tem que se colocar no lugar de quem vai usar e entender. Isso aqui está atendendo a necessidade da pessoa? Isso aqui está atendendo o desejo dela? Que tipo de intercorrência pode acontecer no andamento dessa experiência? E se acontecer, como é que eu resolvo para minimizar a chance de prejudicar a experiência? Isso é antecipação. Calma. Eu já recebi uma pergunta de pessoas dizendo assim, Rai, por que na Ressurgir você primeiro fala do público, a ordem da Ressurgir, né, na primeira fase da Ressurgir, na primeira sessão, eu falo sobre você e a sua empresa. Então, são questionários para entender quem você é, aonde você quer chegar, a sua empresa também, e o problema que você resolve, a solução que você oferece. E logo em seguida, a sessão de público, para a gente conhecer o público. E eu já ouvi de pessoas dizendo assim, mas não é muito cedo? Se eu não sei o que é que eu quero para a empresa, não seria muito cedo? Não. Porque você já tem uma noção do problema que você resolve. Agora você tem que entender as necessidades do seu público para saber como construir, em cima da sua essência, uma marca que resolva o problema do seu público. Então, por isso que eu sempre digo, entender o público. O primeiro passo é entender quem você é e o que você quer como empresa e qual problema você resolve. E, em seguida, entender o público para saber quais são as necessidades e como a sua solução supre aquelas necessidades e como você pode se comunicar com esse público, né? Então, realmente, o que é que beleza, ele tem essa necessidade, mas o que é que ele almeja? Para também bater numa emoção na comunicação que não olha só para a dor dele, né? O medo dele, mas olha também para o desejo dele e vislumbra para ele aonde ele pode chegar te contratando. Então, esses 2 pontos são fundamentalíssimos, assim. Exatamente, perfeito, perfeito. E aí a gente já tem com o outro ponto que é a jornada, né? Você olhar para a jornada desse cliente, desde o primeiro ponto de contato que ele tem com a tua marca até você fazer a entrega completa do serviço dele, até um pós-venda, um follow-up, né? Aquele acompanhamento. Eu acho não, eu percebo, né? E eu sei, Rai, que você é uma pessoa que faz isso muito bem, né? Você cuida do ponto de contato, da jornada que responde do seu sim, cliente. Né? Tipo, porque tem, né? Não sei, não, minha gente, pelo amor de Deus. Sim. Vamos assumir, né? Onde somos boas realmente. E Rai cuida muito bem disso nos serviços dela, dentro da marca dela, de todos os pontos de contato que a pessoa tem com ela, né, da entrega que ela faz. Então, é toda uma jornada que o teu cliente percorre a partir do momento que ele conhece a tua marca, até o momento dele fidelizar, dele se tornar um cliente fiel. Então, por onde é que ele vai passar? E aqui vai uma curiosidade. Eu trabalho o cliente na primeira fase da Ressurgir, na no segundo episódio, na segunda sessão, mas eu só vou trabalhar a jornada do cliente depois em gestão. Por quê? Porque eu já conheço as dores, eu já conheço os desejos, eu já sei como eu soluciono. Agora, como é que eu vou querer que ele tenha esse contato com a minha marca? É o que você falou dos pontos de contato. Então, para isso, eu preciso entender o que é a minha marca. Como eu vou construir o conceito dela. E aí, depois desses 2 pontos, é que vem a jornada, porque aí eu já sei como é que eu vou amarrar cada ponto de contato dessa jornada.
como você disse, desde quando ele começou. Eu falo isso muito porque muita gente me pergunta, Rai, por que essa ordem? No meu trabalho como um todo, não é só dentro da mentoria, mas tipo, quando eu falo de consultoria, quando a gente construiu o rumo, né, Kel? A ordem que eu construí, a jornada do cliente vinha lá na frente, justamente porque a ideia é, você já sabe o que é que seu cliente precisa, você já sabe até então o que é a sua marca, e aí sim, como é que eu alinho o ponto de contato na jornada do cliente para gerar a percepção de valor adequada, para gerar a reputação adequada e a percepção de posicionamento. É um trabalho de definição de dentro para fora da empresa, né, Rai? Primeiro eu organizo aqui dentro, eu defino e organizo, depois eu projeto isso para o meu cliente, ou seja, eu defino como é que eu vou apresentar isso para o cliente, né? O que é que ele vai enxergar do lado de lá? Tudo faz muito sentido. Então é exatamente isso. Aulas, amoras, aulas demais. E aí tem, né, essa questão de antecipar os desejos, as necessidades do seu cliente, né, de pensar se colocando no lugar de quem vai usar, de quem vai usufruir da sua experiência, pensar em cada ponto de contato dessa jornada e o fator surpresa, que é o fator que gera o encantamento, que é o fator que gera a conexão. Né? Porque tem muita gente que confunde a experiência. Olha, toda empresa, todo produto, toda marca pessoal, ela gera uma experiência para quem está entrando em contato com ela. Se essa experiência vai ser positiva ou negativa, depende de vários fatores, mas ela é uma experiência. O momento do fator surpresa, o momento do encantamento é um momento extra dentro daquela experiência, né? Então, até nesse livro que eu estou estudando, que ele fala do poder dos momentos, ele destaca muito bem isso. Que o momento marcante, tanto da nossa vida quanto da nossa relação com as marcas, com os produtos, ele é algo que se destaca da rotina. Então eu tenho ali sim uma experiência muito bem amarradinha, mas eu tenho momentos que eu promovo um encantamento a mais, um carinho a mais para o meu cliente. E isso pode vir através de, sei lá, mais uma vez o exemplo de Rai, um kit de. Um kit, não, meu Deus, eu tô chamando de kit. Ai, meu Deus. O press kit, aquele que você faz no momento do fechamento da mentoria, né? Sim. Do fechamento da mentoria. Isso é um encantamento. A pessoa ela não está esperando receber aquilo quando ela encerra a mentoria. Agora ela já vai estar, porque eu já dei o spoiler aqui. Era isso que eu ia dizer. Agora o spoiler é ok, você vai receber um press kit, mas o que é que vem dentro? Revelei! Fica aí. Meu Deus. Mas assim, não é uma coisa que outras marcas fazem também, né? De enviar ou no começo, quando você, sei lá, você vai participar de um evento de empreendedorismo e tal, e você comprou aquele ingresso, você recebe na sua casa um convite especial numa caixinha. O pessoal da influência faz muito isso, as marcas fazem muito isso com os influenciadores, de enviar coisinhas, né? Com toda aquela personalização. Então, é uma forma de encantar. É um ponto fora da curva dentro da experiência. E isso fica na memória das pessoas. É isso que marca, né? É isso que é memorável. Então, qual é o fator surpresa que você pode criar dentro da sua marca para gerar essa conexão e essa memorabilidade? São esses 3 pontos chaves para a gente criar experiências que ajudam a nossa empresa, a nossa marca a vender mais. Só que aí tem um ponto, Rai, que eu acho que talvez tu tenha muitas experiências. Quando eu pensei nessa pauta, né, que eu compartilhei contigo, eu pensei muito em tu, porque eu sei que tu tem muitas histórias de experiências muito positivas e experiências muito negativas para contar em relação a marcas, porque como você é uma pessoa que trabalha com gestão de marca, você é a rainha do branding. Ai! Você tem um olhar muito aguçado para isso. Então, sempre que a gente conversa, sempre que a gente discute esse tipo de assunto, você sempre tem um exemplo, porque a marca tal, você observa muito. Então, quando eu pensei nesse episódio, eu pensei muito, com certeza a Rai vai trazer vários exemplos.
Uma coisa, desculpa, eu tenho duas histórias para falar, uma, mas as duas são bem recentes, uma é uma fofoca da gente, e a outra é o caso da Tânia Bulhões, né? Que eu não comentei sobre isso em canto nenhum, na verdade. Eu vi o rolê, mas eu não comentei em canto nenhum. Mas aí eu falo aqui no podcast. Mas desculpa, assim que eu li a pauta quando... Porque assim, basicamente, gente, para vocês entenderem um pouco dos bastidores, a gente tem uma certa divisão. Lembra gestão, processo, isso acontece aqui dentro do pod também. Então, a gente percebeu com o tempo que não estava valendo a pena fazer reunião de pauta juntos, por uma questão de gestão de tempo e etc. Então, o que é que a gente fez? A gente vai sugerindo ao longo do mês várias pautas, joga lá na nossa caixinha de entrada do podcast, e aí, num determinado dia do mês, que eu venho colhendo essas informações, a gente vai discutindo pelo WhatsApp mesmo, acho isso legal, não acho isso legal, joga ali na pauta, e aí eu venho lendo posteriormente, acrescentando umas coisas que eu lembro depois da nossa conversa do WhatsApp. Então, só fazendo esse pequeno disclaimer aqui, é assim que funciona, que tem funcionado por aqui, é por isso que ela falou, quando eu fiz essa pauta, e aí quando eu lembro que quando eu abri, que eu mandou, as pautas estão lá, dá uma olhada, por favor. Quando eu abri, que eu vi, eu disse, meu Deus, tem muitas coisas para fofocar aqui dentro. Com certeza, eu amo. A gente vai entrar nesses exemplos. Mas antes eu queria falar esse outro ponto, né? Eu falei aqui sobre... O que é que eu falei, gente? Sobre qual é o impacto, né, das experiências, sobre quais são as 3 chaves para a gente criar experiências que vendem melhor, que vendem mais. E aí, tem muita gente que acha que é parecido com aquela coisa do planejamento, Rai. Tem gente que acha que ter um planejamento é sinônimo de nada de errado vai acontecer. E na verdade não é. Ter um planejamento te ajuda a lidar quando alguma coisa errada acontece. E isso é muito parecido com a questão da experiência. Pensar na experiência da sua marca, do seu negócio, né? Não significa até ali, poxa, tô aqui na mentoria com o Rai, com o Kel, pensei na experiência, na jornada do meu cliente, tá tudo pronto, tá tudo lindo, maravilhoso, agora sim vai dar tudo certo. Não significa. Nenhum cliente mais vai reclamar. Não. Nenhum cliente. Não vai reclamar. Não é porque você tem uma experiência redondinha, bem pensada, bem estruturada, com momentos de encantamento, que não vão acontecer problemas dentro do seu negócio. Eu particularmente, né, agora sou eu, Rai, que vou puxar a sardinha para o meu lado, eu tenho muita expertise em lidar com problemas dentro da experiência, porque para quem não sabe, se você está chegando aqui agora, antes de empreender, meu último emprego foi como gerente de cinema. E o meu cinema, ele promovia o meu cinema, eu já me apropriei. O circo pegava fogo! Mas que eu tava ali, resolvendo. A proposta dele era oferecer justamente uma experiência diferenciada dos cinemas normais, né, padrão. Então, é uma experiência mais elevada, uma experiência mais premium, né? Essa era a proposta. E assim, eu lembro que quando eu entrei lá no cinema, o cinema tinha um mês de inaugurado, ou seja, ainda estava o puro suco do caos. Porque vocês sabem, né? Inauguração de estabelecimento novo, como é? É o puro suco do caos. E naquela época... Eu anotando aqui ideias que... Peguei o papel e a caneta aqui, porque tu falou isso, eu lembrei de uma outra ideia. Aí eu vou anotar para não esquecer. Sim, senhora. Já bota lá na caixa de entrada para pauta. Não é nem ideia de pauta. É ideia de coisa para falar aqui. Gente, agora. Então foram várias para ela ter que anotar. Enfim... Quando eu cheguei lá, tinha acabado de abrir, fazia pouco mais de um mês, ainda estava puro suco do caos. E assim, era um tipo de serviço relativamente novo para a empresa também, e novo aqui no nosso país, de fato, né? Porque a empresa é uma multinacional, na época ela tinha 22 unidades espalhadas pelo Brasil, e apenas 2, além da minha, que era a terceira,
eram unidades onde haviam sido implementado esse tipo de serviço. Então, era uma coisa que ainda estava se organizando a experiência do cliente. São regiões diferentes onde estavam localizados esses cinemas mais premium. Então, a percepção do cliente mudava, o que o cliente esperava mudava um pouco também. E eu entrei e, junto com a empresa, nós fomos construindo e deixando cada vez mais redondinha essa experiência. E assim, gente, problemas milhares de problemas no dia a dia. Então, assim, foi na cara e na coragem, foi na raça, foi no pelo que eu aprendi a lidar com contornar problemas dentro da experiência do cliente. Então, assim, uma sala lotada com 400 pessoas para assistir Vingadores. Vocês sabem como é o público de filmes de super-heróis. São pessoas que são fãs de verdade. Então, assim, aí o filme dá erro, dá problema. É um cliente que pede um prato e a cozinha solta fora do padrão. E o cliente reclama. Enfim, todo um transtorno dos mais variados. Eu poderia fazer... Vem uma vaia quando você entra na sala, né? Exatamente. Eu poderia fazer 2 episódios, no mínimo, só de problemas que eu já resolvi no dia a dia, relacionados à experiência do cliente. Então, não significa que não vai acontecer. Mas o que a gente faz nesses momentos? Eu vou falar e aí depois a gente começa, Rai, a debater essas experiências, a trazer esses exemplos. Primeiro ponto. Poxa, deu alguma coisa errada. Senso de urgência, minha gente. Pelo amor de Deus. Senso de urgência. Você viu que aconteceu alguma coisa errada? Corra para resolver. É aquela coisa, né? Erre rápido, corrija mais rápido ainda. Corra para resolver. Não ignore. Não tente justificar. Porque isso vai piorar a percepção da pessoa. Né? Então, lá, eu vou trazer muitos exemplos do cinema aqui, mas lá, uma coisa que eu consegui, depois de um tempo, estabelecer com a equipe foi o seguinte, gente, porque assim, eu era uma gerente, eu estava na parte da operação, mas eu também tinha atividades internas, né? Relatórios, e-mails para responder, gerenciais, etc. E aí, o que é que eu combinei com o pessoal e que a gente conseguiu estabelecer ao longo do tempo? Gente, aconteceu algum problema, faltou energia, a sala parou, o cliente caiu dentro da sala, caiu qualquer coisa. Corra, principalmente quando a sala parava, corra para a sala, mostre para as pessoas, gente, já vimos, estamos resolvendo. Pronto. Por quê? O que é que acontecia antes? Acontecia um problema, a sala parava, aí o cliente ficava lá, ó, esperando alguém da empresa aparecer para dar uma satisfação. Isso deixa o cliente puto da vida. Puto da vida. Porque ele diz, meu Deus do céu, ninguém tá vendo isso, ninguém vai me atender. E assim, se a gente parar para pensar, Rai, experiência de cinema, de outros lugares que a gente vai para se entreter, para se cuidar, são experiências muito, muito importantes na vida do cliente. Às vezes, aquele dia que ele foi no cinema com a família dele, foi o único dia que ele teve para estar com os filhos, que ele teve para descansar, para desestressar da rotina cansativa. É aniversário, é data especial. Aniversário. E aí você vai e dá de brinde para ele uma experiência péssima. Pelo amor de Deus, você não quer que ele xingue? Ele vai xingar, né? Eu dei um treinamento também sobre atendimento e vendas recentemente para um grupo de empresários da área da beleza, né? Que trabalham com salões, barbearias, clínica de estética. E uma coisa também, um exemplo também dessa área salões de beleza, dia da noiva, dia do noivo tem também nas barbearias. Cara, dia da noiva, dia do noivo, é o dia do casamento da pessoa. Tu imagina a influência que a experiência que você oferece tem na vida dela? Para pra pensar. Então, é nesse nível. Então, se acontecer um erro nessa experiência, observe e corrija rapidamente. Rayane lembrou de mais uma coisa que ela está anotando. Vai ser babado, o episódio vai ter 2 horas. Meu Deus, eu amo. E aí, gente, uma máquina. E aí você reconhece rapidamente, tenha senso de urgência, não deixe o cliente esperar. O problema já aconteceu, não piore o problema. Resolva de forma ágil e empática. Às vezes a gente vai resolver um problema com o cliente num lugar de
tentar se justificar, de não, senhor, mas não foi bem assim que aconteceu. Não, mas é porque a gente está com essa questão aqui interna da empresa, por isso que aconteceu esse problema. Dane-se, o cliente não quer saber. Ele não quer saber, gente, não importa para ele, não interessa para ele. Ele pagou pela experiência, ele quer receber aquela experiência. E eu tô assim, dando muitos exemplos do cinema, né, que é para mim uma experiência muito forte, né, dessa questão do atendimento ali cara a cara com o cliente, mas levem isso para dentro dos negócios de vocês também. Hoje eu e Rai temos negócios que a gente tem outro tipo de experiência, mas tudo isso se aplica também. Então, assim, quando você for conversar com um cliente que teve uma experiência ruim com o seu negócio, que está chateado, não vá com aquela energia de tá, sei. O cliente está sendo chato. O cliente está sendo cri-cri. Não, se coloque no lugar dele, haja com empatia. Mostra que você entende o ponto de vista dele e busque resolver de forma ágil. Não demore, não piore as coisas, não seja maçante. E aí, quando você consegue fazer isso, você transforma erros em oportunidades. Então, clientes que eles têm problemas resolvidos e bem resolvidos, eles ficam muito felizes. Tem uma pesquisa, inclusive, uma pesquisa americana, norte-americana, que esse livro mostra, que foi feita com estabelecimentos de hotelaria, companhias aéreas e restaurantes, se não me engano, com esses 3 segmentos de negócio. E mostrou que de todos os feedbacks positivos que os clientes davam nesses estabelecimentos, cerca de 25% deles não partiam de uma experiência que tinha sido perfeita do começo ao fim, mas partiam de experiências onde haviam ocorrido problemas, só que a empresa ela resolveu de uma forma tão genial que o cliente saiu encantado. Veja que coisa. A empresa, ela formatou uma experiência, ocorreu um problema naquela experiência. Mesmo assim, ela corrigiu de uma forma tão maravilhosa que o cliente disse, nossa, minha experiência foi maravilhosa, apesar de ter um problema. Então, a memória, o momento memorável que ficou para ele foi como você não deixou a experiência dele terminar ruim. Tem no exemplo prático do dia a dia, uma coisa que, por exemplo, os parques da Disney fazem muito você vai para um parque da Disney, né? Quem já foi sabe, eu ainda não fui, não sei, só sei de ouvir falar. Você vai para um parque da Disney, você vai enfrentar fila nos brinquedos. Você vai enfrentar fila, você vai ficar mais de 1 hora, muitas vezes, na fila. É uma coisa que eles meio que não tem como evitar, porque é muita gente nos parques o tempo inteiro. Então, o que é que eles fazem? Eles tentam minimizar aquele ponto que eles sabem que vai trazer um transtorno para o cliente. Então, eles colocam o pessoal lá para brincar com as crianças, os bonecos, para ficar passando na fila, falando com o pessoal. Então, percebam que pensar na experiência não significa que você tem que fazer uma coisinha que vai ser perfeito, porque não vai. Empresas são feitas de pessoas para pessoas, a vida acontece, né, Rai? Como a gente sempre fala aqui, a vida acontece e a experiência pode ser comprometida, mas se você percebe que dentro da sua experiência tem algum ponto que pode gerar um problema para o seu cliente, você cria uma estratégia para contornar aquilo ali. Então, esses são os 3 pontos principais de como lidar com a experiência ruim. Tenha senso de urgência, resolva de forma ágil e tenha empatia, e aprenda a transformar esse erro numa oportunidade de encantar o seu cliente ainda mais. A cabeça de Rayane está fervendo com os exemplos, ela vai trazer agora. A vida estava acontecendo, inclusive, do lado de cá, porque simplesmente o meu Spotify começou a tocar no monitor. Eu não sei se vazou algum áudio aí de música tocando, e eu desesperada aqui, mantendo a porque fez, mas fechando o Spotify, entendendo porque estava vazando no lugar que não era para vazar, procurando meu fone de ouvido, tava um completo caos. E aqui, ó, bem tranquilo. E eu aqui, ó, bem calma, ainda bem que passou, se tá tudo bem. Mas, ó, sim, eu fiz dois o frente e verso. Algumas são mais rápidas, outras são mais extensas, mas
Vamos lá, os exemplos. Quando essa questão do reconhecer rapidamente o erro e coisas do gênero, eu vou passar essa, porque essa que eu vou falar da Tânia Bulhões, que teve, e eu trago nomes, nunca seremos patrocinada pela Tânia Bulhões. Mas, mas eu vou passar ela. Quando a gente fala de experiência, a gente fala de todo e qualquer envolvimento que o seu cliente vai ter com a sua empresa nos mais diversos pontos de contatos imagináveis. E aí a fofoca que eu falei é que essa semana eu e Kel, a gente estava trabalhando juntas no shopping, e aí duas situações. A primeira, a gente almoçou na praça de alimentação e depois desceu para um café. E a gente passou cerca de uns 20 minutos, porque a gente chegou, botou as nossas coisas, aí eu fiquei lá na mesa, Kel foi no sanitário, algo do gênero, depois eu fui, e até então ninguém veio falar com a gente. Ninguém veio falar com a gente. E a gente e chegou uma hora, depois de 5 minutos, a gente começou a fazer de propósito, de não chamar para ver o quanto ia demorar. Isso. E aí, no caminho, eu deixei que eu lá, e aí no caminho eu tava indo numa loja, eu tava indo ver se meu óculos tinha chegado na ótica. E aí, e aí quando Vibrando, porque eu tô vibrando, desculpa. Eu tô vibrando porque eu estava nesse momento, né? Tanto na experiência positiva que a gente teve nos dias anteriores com uma pessoa, quanto nesse momento aí da experiência negativa. Menina, e o pior que eu nem ia falar dessa, eu lembrei dessa agora. O que eu tinha notado era outra. Mas, enfim, alinhamento de ponto de contato, eu vou falar dessa. Alinhamento de ponto de contato, eu estava passando na frente de uma loja, estamos no carnaval, e aí tinha lá. Era em inglês, era tipo Carnival is better with o nome da marca. E aí, se você for parar para pensar, isso é um ponto de contato da marca. Tudo bem que ela tem um tom de voz e tem uma voz de marca, uma linguagem que envolve outros idiomas. Mas quando a gente fala de uma festa tão representativa, tão forte como um carnaval, não é de bom tom você colocar isso em inglês, principalmente porque existe fora do Brasil o conceito de carnival, que é uma festa parecida, mas que não é parecida, sabe? Tem o mesmo conceito, mas não é exatamente a mesma coisa. Então você acaba descaracterizando a cultura local. E isso, por mais que esteja alinhado ao conceito da sua marca, está desalinhado com o contato que o público vai ter com a sua marca. Então, até nisso a gente precisa pensar. Até aí a experiência de marca é relevante. A segunda coisa foi logo depois disso, quando eu cheguei na loja, no local em questão para buscar o meu óculos. Eu até então tinha sido muito bem atendida por todas as vezes que eu fui lá. Quando eu fui lá comprar, quando eu fui lá levar a receita, porque eu comprei antes da receita, de levar a receita. Quando eu fui lá perguntar uma outra coisa, um outro momento, que aí eu levei um outro óculos da mesma marca que eu tinha para fazer uma limpeza. Enfim, eu sempre fui muito, 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 muito bem atendida. E um dos momentos que eu estava comigo, né? Quando eu fui levar o óculos lá e ela viu, super bem atendida. Beleza! Mas dessa vez, as pessoas que me atenderam não estavam lá. E a pessoa que estava lá foi extremamente grossa e ignorante. Eu fiz, tudo bem, então, olha, eu vim saber se meu óculos chegou. Você recebeu mensagem no WhatsApp? Aí eu, oi, boa tarde. Você recebeu mensagem no WhatsApp? Aí eu disse, não, mas eu falei com a menina ontem, ela me informou que chegaria ontem, então eu acredito que já deva estar aí, mas você pode, por gentileza, olhar. Olha, eu tô aqui desde de manhã e não chegou nada, então provavelmente você falou com ela ontem que horas? Aí eu disse, eu falei com ela ontem à tarde. Não chegou nada hoje. Eu disse, você pode, por favor, olhar? E aí eu segui ela disse, eu vou olhar, mas não tem nada. Aí ela abriu a porta do lugarzinho lá, abriu uma gaveta que tinha
E eu vi que o óculos estava lá. Eu reconheci pela caixinha e que estava escrito o nome em cima. Aí ela disse, não chegou nada. Aí eu voltei, comentei isso com o Kel. E aí, menos de 1 hora depois, não foi, Kel? A menina, bem menos, né? Uns 20 minutos depois, a outra menina que bem me menos. vendeu a primeira vez, que foi quem vendeu os óculos, me mandou mensagem. Oi, Rai, tudo bom? Olha, o teu óculos tá aqui. Chegou. Aí eu, muito bem, faceiro, fiz, tá bom, eu tô aqui no shopping, vou passar aí pra pegar. Desci, cheguei lá, cumprimentei ela, boa tarde, nananã. Me deu um abraço, veja a diferença. Me mostrou, aí mostrou a caixinha do óculos, que eu não vou mostrar de frente, né? Mas mostrou a caixinha do óculos, aí mostrou o óculos. Aí, enfim, fez todo um rolê. E aí mostrou o que é que vinha, mostrou a garantia. Aí eu disse, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que esse óculos chegou? Então, entenda que o seu cliente, ele pode ser muito esperto para certas coisas. Eu não discuti com a outra menina. Eu me retirei. Mas aí eu perguntei, olha, quando foi que o teu óculos chegou? Esse óculos chegou. Aí ela falou, chegou ontem à noite. Ou seja, 20 minutos atrás, o óculos estava lá. E aí eu fui e contei para ela a situação. Eu disse, é uma pena, eu sabia que a gerente dela estava de folga, porque quando eu fui falar com a menina, cheguei lá a primeira vez, a menina estava comentando com outro cliente que a gerente estava de folga. Eu disse, eu sei que a sua gerente está de folga, mas é sorte dela não estar aqui, porque senão eu ia relatar essa situação a ela. E se em algum outro momento eu passar aqui e ver que ela está, eu vou relatar. Aí ela, não, olha, me desculpa, ninguém merece ser maltratado, desculpa por essa experiência, tal, tal, tal. E é uma marca que, teoricamente, tem um branding muito forte, que tem um dono dando curso de branding, mas a própria equipe não está treinada corretamente. Então, veja, é um extremo choque e foi uma péssima experiência para mim. Eu ainda tenho um óculos de sol para buscar, e aí eu perguntei, olha, quais são os horários que você está aqui? Porque eu não quero mais lidar com aquela pessoa. Essa foi uma das histórias que aconteceu nesse dia. Mas as outras que eu anotei aqui, eu já falei. Deixa eu ir cortando das que eu já falei. E aí, enquanto tu vai buscando aí as tuas histórias, uma coisa que eu queria comentar, que é muito importante, é quem está assistindo, quem está ouvindo, pode estar pensando, mas foi uma pessoa da equipe, a pessoa tratou mal. Às vezes o gerente não sabe, o dono muito menos. Gente, o gestor, o líder, ele é responsável pela experiência que o cliente tem com a loja, com a marca, com o estabelecimento, tá? Você precisa implementar na sua gestão esse cuidado, esse treinamento constante, essa avaliação comportamental, né? Porque tudo bem, as pessoas têm dias ruins, mas o cliente não tem nada a ver com isso. Então, se você percebe, como líder, como gestor, como dono daquele estabelecimento, que eu preciso trabalhar no desenvolvimento comportamental da minha equipe para que eu consiga entregar o nível X de experiência elevada que eu quero entregar. Então, se eu percebo que falta para a minha equipe, para as pessoas que eu tenho trabalhando comigo, esse quesito, eu, como líder, como dono, eu preciso promover, porque isso é um investimento na minha marca. Tem muita gente, eu sempre fui a pessoa que amava treinamento e desenvolvimento, tanto como funcionária quanto como líder. Então eu sou apaixonada por isso. Eu adoro fazer treinamento, eu adoro participar, eu adoro aprender, eu adoro melhorar. E eu gosto muito de transmitir isso para as pessoas. Infelizmente, tem donos de empresas, Rai, que só se preocupam em treinar e desenvolver suas equipes quando o cliente começa a ir embora. Isso é um grande erro. Tem gente que acha que treinamento, que olhar para o colaborador, que cuidar da pessoa e promover o desenvolvimento dela é gasto. E você não Sim. sabe o dinheiro que você está perdendo quando você deixa de fazer isso. É investimento. Uma outra situação, quando tu falou da inauguração, que tu chegou no cinema, tinha 1 mês de inaugurado, eu fui num restaurante aqui perto de casa que tinha 3 dias de inaugurado. E aí, cara,
o caos, assim. E a gente foi em uma turma grande, foi um almoço de família, então tinha aproximadamente umas 18 pessoas. E aí a gente chegou, foi primeiro na frente, eu tentei reservar, mas eles não, o site não estava funcionando. Então, no dia, foi uma pessoa 1 hora antes para poder pegar uma mesa. E aí pegou a mesa. E todo mundo chegou, se organizou e tal. A gente passou da hora que a gente fez o pedido, para o pedido chegar na mesa, 2 horas. 2 fucking horas. A gente tava morrendo de fome. Uma lata de refrigerante, uma jarra de suco. Eu não falo nem do suco, porque o suco tem que fazer. Mas uma lata de refrigerante estava demorando 40 minutos para chegar na mesa. Tinha um ponto onde muitos restaurantes já abriram, já fecharam, dos mais diversos tipos. E aí, esse é um restaurante de comida regional. E aí a gente foi nessa empolgação. A música do ambiente estava extremamente alta, então a gente tem que conversar gritando. Muitas pessoas pediram para baixar a música, não foi só a mesa da gente. A mesa da gente, a gente pediu umas 3 ou 4 vezes, eles não baixaram. Mas as mesas ao redor, todo mundo estava pedindo para baixar a música. E eles não baixaram. E aí, você para e pensa, né? Muitas vezes Rayane, mas o contexto é um barzinho, então vai estar, eles classificaram como um barzinho. Então a música vai estar alta num domingo, na hora do almoço, com várias famílias, criança de colo, tinha bebezinho, tinha... Então, assim, você também... Uma coisa que eu falo muito tom de voz. A gente, quando fala de tom de voz, a gente já vai para a parte do verbal, né? Mas aqui a gente pode até dar essa licença poética de falar disso aqui também. Mas quando a gente fala em se adequar às situações que lhe são colocadas como marca, o tom de voz ele não é o mesmo. A voz da marca permanece a mesma o tempo inteiro. A narrativa da marca permanece a mesma conforme ela vai crescendo. Mas o tom de voz ele é mutável a depender do local onde você está, da situação onde você está. Então, nessa situação, uma coisa é você tá num volume estourando os ouvidos, que a pessoa tem que falar gritando, de fato, num sábado de 9 horas da noite, porque é a proposta. Uma outra coisa é um almoço de domingo, com várias famílias. Então, esse foi um lugar que foi muito rechaçado. Assim, esse foi um ponto que foi muito rechaçado por todo mundo. A gente chegou uma hora, quando a comida chegou, a gente comeu, engoliu, os garçons se atrapalhando de tipo, eu tô atendendo essa mesa, não, eu tô atendendo a outra. Aí, óbvio que sempre a gente pensou, inaugurou tem 3 dias, a cozinha ainda está se acertando, os funcionários, a gente ainda falou isso, todo mundo da mesa comentou isso, poxa, é novo, ainda está se acertando, tem esse período de experiência. Mas a gente foi lá em janeiro. Essa situação aconteceu em agosto. A gente foi lá em janeiro. Então, o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses, que era início de janeiro. E ainda estava do mesmo jeito. A gente dessa vez ficou no ambiente externo, porque o ambiente interno, a música fica muito mais alta, né? E aí a gente ficou no ambiente externo e estava do mesmo jeito. Os garçons estavam se complicando, trouxeram a cerveja errada de gente que estava bebendo na minha mesa e pediu, trouxeram a cerveja errada, demoraram para trazer os refrigerantes, os sucos que pediram. Então, veja, é uma experiência que não foi em momento nenhum alinhada. Não pararam, era isso que eu ia dizer, não pararam para observar a experiência, para alinhar a experiência, para organizar a operação desse serviço, né? E uma coisa que esse tipo de estabelecimento, né, restaurantes, cafeterias, lanchonetes, enfim, que usam, eu vejo muito eles usarem quando estão em inauguração, é o tal do soft open. Você anuncia para as pessoas que você está... Pois, minha filha, estão em soft open até agora, né? Não, eles fizeram soft open quando a gente... Na verdade, eles fizeram um dia de soft open. Pronto, a gente fez... isso. A gente foi no domingo, eles tinham inaugurado na quinta-feira. Na verdade, o soft open foi na quinta-feira e a abertura oficial foi na sexta-feira.
Não teve período de soft open. Exato. O que eu vejo muito esse tipo de empresa usar hoje em dia, aqui em Recife, né, que são os lugares que eu frequento, são as inaugurações com períodos curtos de soft open. Por quê? Você já alinha uma expectativa com o cliente. Ele vai, porque, gente, ok, vamos lá, né? Vamos colocar também no lugar do empreendedor, né? Que nós somos. A gente sabe que quando abre é um inferno, é um caos, não tá tudo 100% redondinho, não vai estar, não tem como, né? Então, o que é que você pode fazer? Usa essa estratégia, né? Porque também, se você for esperar, tá tudo 100% alinhado, você não abre nunca. Né? E as pessoas às vezes têm prazos que podem gerar multas, etc. Então tá, vai abrir. Já vi muitas casas usarem estratégia de abrir em soft open, ficar um período ali em soft open. Por quê? Alinhou a expectativa com o cliente. Ele sabe que ele vai chegar lá e pode acontecer um problema ou outro. Mas assim, é um problema ou outro. Não é porque você vai abrir em soft open que significa que você pode jogar tudo do jeito que tá, não. É abrir em soft open é o seguinte, gente. Nós fizemos o melhor que a gente podia. A gente alinhou a operação, a gente treinou a equipe, a gente organizou e tal. Mas como a gente tá indo para a operação agora, vão acontecer coisas que a gente não conseguiu prever. Então a gente diz que está em soft open, porque caso aconteça, o cliente já está ali, não, tudo bem, eles estão em soft open, acabou de inaugurar, tem uma tolerância na experiência, mas assim, é um período pontual e não significa que a coisa é jogada. Né? Você tá ali porque é exatamente assim, Rai. Você planeja a operação, né? Mas aí quando você vai executar, acontece coisa que você não imaginava, aquilo que você pensou que seria de um jeito vai ser de outro, é normal, é a validação ali do processo, é você, né, fazendo as correções que precisam ser feitas. Mas assim, depois disso, é treinar, é cuidar da experiência, é revisar ponto a ponto para que você consiga chegar naquilo que você está prometendo entregar para as pessoas. Trazendo um pouco para esse lado de serviços, eu anotei aqui, eu sou maquiadora de formação, eu fiz um curso técnico de maquiagem como maquiadora dos 15 aos 17, e aí eu lembro como se fosse hoje, um belo sábado à noite, eu estava em casa, eram 7:30 da noite, e eu recebo uma ligação de uma pessoa chorando. E aí eu, sem entender direito, era o telefone. Eu sempre tive telefone da empresa, minha gente. Então eu tinha um celular na época bem frouxinho, com outro chip. E aí eu imaginei que fosse alguma coisa da empresa. E aí eu fiz assim: oi, tudo bem? Boa noite, o que está acontecendo e tal, não sei o quê. E era uma noiva. Que a maquiadora dela não tinha aparecido, não respondia, não atendia. E a maquiadora fez todo o processo. Quando você vai fazer uma maquiagem de noiva, ela é diferente. Ela exige uma preparação de pele diferente. Ela exige uma concentração, um tempo diferente. No final das contas, acaba não sendo só a maquiagem. A gente ajuda a vestir, a gente ajuda a arrumar cabelo. Então, por isso que a maquiagem de noiva é mais cara, porque o tempo desempenhado é maior. E aí, era 7:30 da noite e o casamento começaria às 9. Eu estava em Olinda e ela morava na Caxangá. É cruzar o mundo. E aí ela estava desesperada porque a maquiadora dela, que fez todo o processo... e assim, além desse cuidado do dia da noiva, tem anteriormente o teste da maquiagem para ver se está alinhado com o desejo da noiva, para ver se precisa para testar a durabilidade da pele. Então, quando eu fazia noiva, tinha todos esses procedimentos. Eu lá com os meus 17, 18 anos, tinham todos esses procedimentos. Né? Diferente da maquiagem de formatura, a noiva passa o dia com a maquiagem no rosto para ver se realmente vai durar. Enfim, eu sei que ela me liga desesperada. A maquiadora passou pelo dia da noiva, passou por tudo e tal, sumiu. Que eu tinha sido indicação de uma prima dela, se eu podia ir. Aí eu disse: olha, você sabe que seu casamento vai atrasar. Porque, veja, eu tô em Olinda. Mesmo que eu pegue um táxi para chegar aí na Caxangá, eu não vou conseguir chegar antes das 8:30 da noite. Seu casamento é às 9.
Então, já deixe organizado que o seu casamento só vai começar às 10. No mínimo. No mínimo. Porque eu vou passar pelo menos 1h30 na sua pele. Aí eu sei que ela disse, não, vem, não sei o quê. Pelo horário, na época não existia a Pix, né? Então não tinha como ela fazer nenhum tipo de transferência. Então, nessa época era uma coisa bem boca a boca. Aí eu me meti dentro de um táxi, fui-me embora, cheguei lá, ela me ligou de 7h30, eu saí de casa de 7h50, o táxi meteu-lhe a correr, eu consegui chegar lá, era 8h20. Aí comecei a maquiagem dela. Quando eu cheguei lá, um outro cenário de terror. Eu fazia maquiagem e cabelo, mas eu sempre disse, o cabelo é um suplemento, a maquiagem que é o ponto. Ela queria uma trança embutida, só que ela tinha um cabelo cacheado, ela queria com cabelo liso e o cabelo dela estava molhado. Como é que eu ia conseguir fazer um escopo? E aí eu disse a ela, eu fiz, olha, é o seguinte, vamos ser realistas, não dá. Vamos alinhar. Por isso que eu digo que eu sempre gostei do elemento de expectativa, porque assim que eu cheguei, eu disse, olha, não vai dar tempo de eu secar o seu cabelo tá molhado, de eu fazer uma boa escova no seu cabelo e eu poder fazer a trança no seu cabelo com ele liso. Ela queria uma trança embutida que cruzava aqui, porque o véu ia vir saindo do canto aqui, sabe? Tipo, ia ter um negócio. E aí eu disse a ela, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar esse cabelo secando, eu vou iniciar sua maquiagem, finalizar sua maquiagem, a gente faz uma trança. Eu nunca tinha feito trança em cabelo cacheado. A gente faz uma trança com o seu cabelo cacheado, puxa 2 coisinhas aqui, né? O pega rapaz, organiza, deixa uma trança meio desconstruída, joga para o lado e engancha aqui, vai dar certo. Aí a mãe dela, eu disse a ela que ela não precisava escovar o cabelo dela é lindo. Aí já começa aquela confusão de mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sempre tive muito cuidado com minhas noivas. Então eu olhei, eu disse, gente, eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero todo mundo fora. Quero todo mundo fora do quarto. Todo mundo fora do quarto. Botei todo mundo fora do quarto, ela se acabando de chorar. Aí eu olhei pra ela, eu fiz, agora você vai lavar o rosto. O quarto dela tem banheiro. Se agora você vai lavar o rosto e você vai se acalmar. Porque senão não vai adiantar, eu não vou conseguir fazer nenhuma maquiagem. Eu sei que nesse processo eu consegui arrumar ela, consegui começar a arrumar ela, era 8h45. E aí eu disse, enquanto ela foi lavar o rosto, não sei o que, eu disse, me mostra as referências. Aí ela abriu o Pinterest, me mostrou as referências, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Tá bom. Aí ela foi lavar o rosto, não sei o que, eu pensei em umas ideias, sentei ali na cadeira e tome a fazer. Aí tem toda uma questão de, tipo, acertar a tom da base, então tinha que misturar a base, regra de colorimetria, uma confusão, e eu disse, eu preciso fazer isso em 1 hora, eu preciso fazer isso em 1 hora, eu preciso fazer isso em 1 hora, no máximo 1 hora. E aí eu fui, eu sempre tive uma coisa de relacionamento com o cliente, de querer conversar, de rir, de fazer piada. E eu disse a ela, olha, eu não vou te dar a melhor experiência que eu posso, porque eu preciso focar. Eu vou precisar focar para fazer isso, para dar tempo do seu casamento começar no máximo 9h30. Aí ela disse, tudo bem. Eu sei que, desculpa, no máximo 10h30. Aí eu sei, ela fez, não, tudo bem. Aí, beleza, foquei, fiz a pele belíssima, disse, ó, a pele tá ótima, o olho agora, eu olhei o olho que ela queria. Aí eu disse, tá, eu vou precisar esfumar isso aqui. Aí eu saí, sabe quando você vai fazendo e pensando e eu joguei tudo em cima da cama. Normalmente eu arrumava minha bancada bem certinha para ficar mais fácil, mas eu joguei todos os pincéis, aí já selecionei os pincéis que eu sabia que eu ia precisar, aí joguei todas as maquiagens, aí saí tirando o que não era da cor dela, deixei só o que dava certo. Aí, enfim, aí eu maquiei ela na hora da trança, eu disse, meu Deus, eu nunca lidei com cabelo cacheado, e agora o que é que eu faço? Eu disse, tudo bem, creme, água, gel e aí puxei uns cachos, aí enrolei, aí peguei o Babyliss, aí defini os cachos principais, aí joguei a trança pro lado, cadê o véu? Ela, depois que eu terminei a maquiagem, antes de eu ir pro cabelo, na verdade, eu já mandei ela se vestir, né? Cadê o véu? Pegou o véu, eu disse, ok, vamos enganchar isso aqui. Não pode cair da cabeça dela, né? Porque era de baixo, a presilha dela era aquela presilha que vem de baixo, que tem umas que são de cima, tem umas que vêm de baixo. A dela era de baixo. E eu disse, eu tenho que enganchar isso aqui para não cair, né? Aí eu fui, botava um grampo assim, aí botava outro grampo assim, eu enfiei uns 400 grampos na cabeça da mulher.
Aí, mas era o melhor que eu podia fazer. Aí eu sei que quando ela levantou, que eu abri a porta, que todo mundo olhou, aquela coisa tipo, meu Deus! Era 9h57. Gente, que milagre! Era Operou o milagre no 9h57. casamento dela, viu? Quando essa mulher saiu, eu fiquei na casa dela ainda, porque aí eu fui pedir táxi, ela me pagou, ela me agradeceu assim 1 trilhão de vezes. O casamento só atrasou 1 hora. E aí, quando ela saiu, eu chorava igual uma criança. Eu chorava igual uma criança, porque eu acho que a adrenalina baixou, sabe? Mas enfim, a profissional sumiu, né? Com o dinheiro dela, com a coisa dela. E aí eu lembrei desse mesmo caso. Só quero comentar que eu fiquei super assim, vidrada na história. Gente, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Deu tempo! Amei! E aí, no casamento da minha mãe, eu já tinha parado de fazer maquiagem, já tinha parado de fazer cabelo. Minha mãe contratou uma pessoa para fazer a nossa maquiagem e o nosso cabelo. E a menina chegou 3 horas atrasada. E minha mãe atrasou. E porque ela tinha marcado com a gente, o casamento da minha mãe era às 6. Ela tinha marcado com a gente em 1 hora. Aí eu ia ficar pronta, ia descer para receber as pessoas e minha mãe ia ficar se arrumando. Ela chegou 3 horas atrasadas, ou seja, ela chegou às 4 da tarde. Eu disse a ela, eu fiz, não precisa fazer minha maquiagem, faça meu cabelo, minha maquiagem eu me viro. Aí ela fez o meu cabelo, eu fui correndo pro banheiro fazer minha maquiagem, aí ela foi organizar minha mãe, mas assim, uma péssima profissional. Né? Tanto é que, nossa, minha mãe, na primeira foto do casamento dela, minha mãe tá com a cara desse tamanho, puta da vida. E aí a gente chega na história, por último, da Tânia Bulhões, que é relativamente breve a minha percepção sobre isso. Não, fica tranquila, que eu quero ouvir muito a sua percepção sobre a Tânia Bulhões. Não importa que a gente já passou de 1 hora de episódio, eu não tô nem aí, porque eu quero saber muito dessa fofoca. Mais uma coisa que eu quero comentar para amarrar aí com essa tua história é aquilo que a gente falou lá no começo, né? A importância, a relevância da sua prestação de serviço, da experiência que a sua marca oferece para a vida das pessoas. Veja que momento memorável, péssimo para essa noiva que tu foi socorrer, né, em relação a outra profissional. E veja também que momento memorável, péssimo, né, memorável de uma forma ruim, né, ficou na memória de uma forma ruim na questão do casamento da tua mãe. Isso gera uma ansiedade na pessoa. Meu Deus, não vai dar tempo. É o meu casamento. Vê que angústia. Então, assim, é nesse nível, minha gente. É profissionalismo. E aí, no rolê, eu tô com uma breve parada aqui, que tem o meu fone tá apitando e eu tô tipo, meu Deus, tá descarregando. Mas sobre a Tânia Bulhões, complicado. Tenho tanto para falar como não ser processado ou cancelada. Vamos lá. Esse primeiro ponto que a gente trouxe sobre reconhecer rapidamente o erro, eu diria que foi o maior erro da Tânia Bulhões. Quando você trabalha com esse tipo de comércio, com esse tipo de varejo, querendo ou não, e você não tem uma linha de produção própria e você produz na China, sim, é possível que as suas coisas, por mais patenteadas que sejam, elas sejam clonadas, elas sejam pirateadas. Desculpa, a palavra não estava vindo. Tanto que, já imaginando isso, a Tânia Bulhões tem 2 locais de construção de fábrica, né? Um local no interior de São Paulo, eu acho. Desculpa, eu não me atentei a esses detalhes. Mas o que eu sei é que ela está construindo 2 fábricas para trazer toda a informação da produção dela para dentro, né? Tu tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo, porque um dos fones aparentemente morreu. Deixa eu botar ele aqui. Perfeitamente, senhora. E aí, o que é que acontece? Ela não tem ela exporta. Uma outra coisa, no caso, ela importa.
uma outra coisa, uma outra questão é que existem marcas que são, por exemplo, de white label. O que é isso? É uma marca que não tem o próprio rótulo nela. Você compra dela e você aplica o que você quiser em cima daquilo e ela não tem direito de contratar direitos autorais. E é basicamente assim que funciona de cobrar direitos autorais. É basicamente assim que funciona com a Tânia Bulhões. As porcelanas, ela compra de uma empresa white label. E aí ela manda para um outro fornecedor dela para imprimir nessas porcelanas o design dela, né? A criação dela. E esse fornecedor, ou enfim, não sei quem, de alguma forma vazou isso. E aí o que é que acontece? Estava sendo uma, acho que era médica, enfim, uma pessoa que compra dela, porque os produtos da Tânia Bulhões não são baratos. Ela é considerada uma marca dentro do brand de super luxo. Uma coleção completa dela pode chegar a 36, 60 mil reais. Tá? Uma coleção completa dela. Prato, xícara, copo, cumbuca. Cumbucas premium. Tudo pode chegar de 36 a 60 mil reais. Então, assim, são coisas muito, 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 muito caras. E aí, o que aconteceu? Essa cidadã viajou para o outro lado do país, na Tailândia, pediu um mero café de, vamos considerar, $2, que eu não lembro qual era a moeda de lá, mas eu acho que fizeram a conversão e dava $2. E o café veio num negocinho da Tânia Bulhões, com o mesmo desenho, só que era algo que ela tinha em casa. Então ela reconheceu, fez uma filmagem, postou no TikTok e viralizou. E aqui vem o primeiro problema da Tânia Bulhões. A equipe lançou uma nota rechaçando a cliente, processou a cliente por disseminação de fake news e negou. E aí disse o seguinte: olha, gente, a gente tem essa... Aí a galera da internet começou a puxar, né? Não, mas Tânia Bulhões só vem a público em tal tempo, mas nessa novela da Globo tinha essa xícara. Aí eles vieram com o catálogo de 2000 e lá vai o trem, 2008, dizendo, mas olha, tá aqui no nosso catálogo desde 2008 que a gente já fazia isso, essa novela é de 2011. É nossa, pode perguntar à Globo. Aí a Globo fez aqui, não. E ó, tirou o corpinho fora. Entendeu? E aí, minha filha, a confusão começou porque a fucking mulher estava sendo processada. Ok. Então, isso é o pior tipo de resolver de forma ágil e empática que você pode imaginar. Com 2 dias da merda feita, eles foram tentar se limpar. Eu gosto que a gente começou esse podcast sem falar um palavrão, sem falar uma expressão chula, e tá a gente aqui, água batendo na bunda, merda, fucking. Mas é que esse podcast é uma conversa sobre negócios, tranquila, leve, enfim. E aí, minha filha, eu sei que eles vieram, apagaram o que eles tinham colocado, retiraram o processo e voltaram com uma nota agradecendo a mulher por ter exposto, só fica pior, pô, por ter exposto um vazamento de imagem dele, no caso, de direito autoral deles, de uma peça de direito autoral deles, que sem ela eles não teriam conseguido. Óbvio que a internet não comprou. Óbvio que a internet ficou mais puta ainda. E aí, eles vieram alguns dias depois, dizendo que a produção não é feita aqui no Brasil, a produção é feita fora do Brasil, por outras empresas, só que ao mesmo tempo eles disseram que era
uma empresa de white label. E aí, quando se descobriu que os modelos da xícara, que tem uma bordinha assim, e etc., era possível comprar no AliExpress, a galera caiu em cima. Ou seja, ela dizia que a produção era totalmente dela, mas não era. Ela produzia em um canto de white label e mandava para outro canto imprimir o design. E aí a galera falou, tá, então vocês me tiram mais o que pra gente? Puta merda. Mentiram mais o que pra gente? E aí eles vieram, mais uma vez, quase 7 dias depois da confusão, com uma nova nota informando que eles iam descontinuar. Até a fábrica ficar pronta, eles iam descontinuar 4 linhas. Ou seja, o que foi que a galera interpretou disso? As outras 3 também são cópias. A galera não interpretou, tipo, estão descontinuando porque vazou. Não, a galera interpretou por quê? Vazou, tem uma coisa errada, e antes era para ela descontinuar só uma. Tá descontinuando 4, as outras 3 tem merda também. Em momento nenhum, a Tânia Bulhões, a designer da marca, a dona, a diretora criativa, a pessoa que bota o nome da marca, botou a cara tapa. Ela não apareceu. E isso foi mais um problema. Quando a gente tem uma marca pessoal, minha gente, é muito complicado em uma série de questões. Por exemplo, existe uma outra marca chamada NV, que o nome da marca leva as iniciais de uma influencer brasileira chamada Nath Vosa. Ela é diretora da marca, mas ela teve muito problema para vender essa marca. Por qual motivo? Ela também teve uma questão de processar uma cliente que comentou que uma calça de couro estava descascando. Quando ela foi vender a marca, porque a marca ficou muito grande, enfim, ela não queria mais o trabalho, ela vendeu para um outro grupo que era bem grande. Eu não lembro o grupo que era agora, mas enfim, quando ela vendeu, vender marcas pessoais é muito difícil, porque a reputação fica com você. Então, para outras pessoas, por isso que ela nunca saiu totalmente da NV. Ela é diretora criativa até hoje, apesar de fazer menos coleções. Porque o seu nome pessoal, quando você tem um nome pessoal atrelado a uma marca, a responsabilidade, por mais que você venda, ainda está com você. Então, o que as pessoas esperavam da Tânia Bulhões era ela aparecer. Não precisava ser com a camisa branca, sem maquiagem, cabelo arrumado para trás, não. Ela podia aparecer dizendo, gente, a nossa fábrica ainda não está pronta. E aí eu comecei uma produção com marcas white label para agilizar o processo, porque aí entra um outro conflito. Teoricamente, a marca é de slow living. Então, se ela compra na China white label, é fast. Então, teve uma série de contradições. Isso deu um problema do tamanho do mundo. O faturamento caiu, já tiveram assim, estudos, né? Não pode ser garantido, porque ela não divulga esse tipo de dado, mas a expectativa é que o faturamento tenha caído cerca de 63%. Uau! Então, aqui mostra pra gente que você não reconhecer rapidamente o erro, porque eles não reconheceram, eles não reconheceram o erro. Eles tentaram maquiar o erro, eles tentaram não é com a gente. Pois eles tentaram se colocar como vítimas, né? Então, perdeu a credibilidade, não reconheceu o erro, não resolveu de forma empática, né? Agora tá levando um processo de quem ele processou, da cliente, por assédio moral, eu acho que é danos morais. Então, eles se lascaram numa quantidade de níveis, assim, não transformaram o erro em oportunidade. Exato, e assim, se eles não
estiverem cuidando de trazer, de juntar a galera Pós. para resolver esse pós, para fazer essa gestão de crise bem feita, de chamar os melhores gestores de crise do Brasil para ajudar a resolver, o problema só vai se agravar, né? Porque não é mais um arranhão na imagem da marca, é um corte Eu tô profundo na olhando imagem da para marca. baixo aqui porque eu lembrei de entrar no Instagram deles, que eu fazia um tempo que eu não entrava. É, minha filha, o babado é forte. Eita, tu tá falando aí e acabou o som. É isso. É isso. Eu vou tocar daqui, calma, vamos lá. Gente, acho que esses exemplos, assim, deixaram super claro, né, pra gente. Tudo que a gente trouxe aqui, da importância de você cuidar da experiência que a sua marca promove para os seus clientes, de quais são essas chaves, né, para te ajudar a criar experiências interessantes, experiências marcantes que te ajudem a vender mais. E eu tô indo aqui porque eu não tô entendendo nada que tu tá falando, eu tô conseguindo ler os teus lábios, tá? Não. Ai, meu Deus, não. Eu não estou ouvindo você. Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, tá? É isso. Enfim, vamos agora para onde? Vamos para as histórias de Pira, né? Porque a gente já passou aqui da hora, passou do prazo. O Rai trouxe muitas histórias aí interessantes, muitas experiências interessantes e agora a gente vai encerrar com a história de Pira, também igualmente interessante. Que eu vou ler aqui para vocês. Rai, tu consegue colocar a vinheta, o nome da história de Pira? Ei, histórias de Pira. A vinheta, ó, eu já cobrando a vinheta de novo aqui. Histórias de... Tá muito engraçado isso. Histórias de Pira, meus amores, minhas amouras. Uma pessoa mandou aqui, né? Tenho muitas histórias com bastante ênfase. Qual é a empreendedora que não tem muitas histórias, né, amadas? Quanto mais tempo a gente tem mais histórias, a gente vai acumulando. Marcar duas clientes no mesmo horário e só descobri o erro quando as duas chegaram juntas, mas lembrei de uma. A cliente veio fazer a sobrancelha e trouxe a filha. Íamos fazer um vídeo para o mês das mães. A cliente ia fazer uma make depois do design por conta do vídeo. E trouxe sua bolsinha de make, né? A filha dela, sem a gente perceber, pegou a bolsinha e começou a se maquiar na frente do espelho. Até aí tudo bem. Então vocês entenderam, né? Ela foi fazer a sobrancelha, ia fazer uma maquiagem, um design, levou a bolsinha dela, filha, venha cá, mamãe, vou brincar com a maquiagem. E aí foi pra frente do espelho se maquiar, até aí, beleza. Quando eu menos espero, a criança passou o batom no espelho todo. Na mesa, na cadeira, em todo canto tinha batom. Foi um sufoco e a cliente ficou com muita vergonha. Eu, pé da vida, né? Mas, graças a Deus, consegui limpar e vida que segue. É aquela coisa, pé da vida, mas aqui por fora, maravilhosa, né? Essa foi a história de Pira. Não tem a minha amiga aqui para comentar comigo, para rir comigo dessa história, mas eu acho que ela se conecta e vocês vão se identificar, vocês empreendedoras, principalmente quem atende com esse tipo de serviço, né? Sobrancelha, maquiagem, unhas, cabelo, e que muitas vezes as mamães, né? Muitas de nós são mamães. Voltou o som? Não voltou.
Muitas aqui são empreendedoras, são mães. A gente tem, inclusive, um episódio falando lá na primeira temporada sobre empreendedorismo e maternidade. E quantas já não passaram sufoco, né? Tanto no lugar de cliente quanto no lugar de empreendedora. Então, são essas histórias de perrengue que a gente gosta de compartilhar aqui, para a gente rir um pouco, para a gente aprender. Por exemplo, no começo dessa história, ela fala, né? Marquei 2 clientes no mesmo dia, no mesmo horário, só descobri quando elas chegaram juntas. Então, isso é uma falta de processo, né? A gente já deu um exemplo parecido aqui. São histórias que a gente gosta de trazer para aprender e para rir um pouquinho. E para fechar esses episódios sempre da melhor forma possível. Muito obrigada por ouvirem até agora. Vamos fechar 1h30 de episódio, tá? Porque rendeu essa questão das experiências. Comentem aqui embaixo. Tragam experiências de vocês também. Mandem as histórias de Pira. E até o próximo episódio. Tchau!